Olá, povo de Deus, terça-feira, 7 de novembro de 2023, 31ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 12, de 5 a 16a e Lucas 14, de 15 a 24. Irmãos, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, exerçamo-la em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica às obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Paulo deixa claro que a vida da comunidade exige o abandono da pretensão de ser o maior, o mais importante, para colocar-se com simplicidade a serviço dos outros. A metáfora do corpo para falar da comunidade é bastante usual nos textos paulinos. E quem dá o ligame a todos os membros é o Cristo. Fazer parte do mesmo corpo não significa uma uniformidade na comunidade, pois cada membro tem sua especificidade. Cada membro é dotado de carismas distintos que devem ser postos a serviço do coletivo. E esse serviço deve ter a marca da gratuidade e leveza. Servir uns aos outros com alegria de espírito. E Paulo dá 3 atitudes como fundamentais que devem estar presentes em todas as ações na comunidade. Alegria na esperança, força na tribulação e perseverança na oração. A solidariedade e a partilha devem ser também 2 marcas profundas na vida da comunidade. Socorrei os santos, praticai a hospitalidade. Como todos precisam de cada um e cada um precisa de todos, importante não deixar ninguém de fora, nem mesmo aqueles que nos perseguem. É preciso viver sempre distribuindo bênçãos, nunca maldições. É claro que se trata de um ideal comunitário a ser buscado. Paulo sabe que a comunidade não vive ainda tudo isso, mas acha importante recomendar essas práticas para que ninguém se perca na caminhada, buscando sempre o ideal cristão na vivência comunitária. Lucas 14, de 15 a 24. Um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas.
E um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: sai depressa pelas ruas, pelas praças da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O contexto do nosso texto de hoje ainda é o mesmo das reflexões passadas, onde Jesus aceitou o convite de um dos chefes dos fariseus para uma refeição. Tem-se a impressão de que tal convite surgiu logo após um culto numa sinagoga num dia de sábado. Certamente Jesus devia ter tido alguma expressão na sinagoga que tenha provocado tal convite. Já em casa de um dos chefes dos fariseus, em plena sala de refeição, Jesus percebe um enfermo que sofria de hidropsia. Com a sensibilidade característica de Jesus, ele não teve dúvidas, sem se importar com a lei que proibia curar em dia de sábado. Ele cura o homem hidrópico. Logo em seguida, Jesus decide se manifestar frente a atitudes de muitos convivas do banquete que disputavam os primeiros lugares. Jesus lhes aconselha que mudem de comportamento, buscando o último lugar. E diretamente para o dono da casa, Jesus recomenda que não dê banquete esperando retribuição, ou seja, que para o banquete não convide somente aqueles que lhe podem retribuir com outro banquete, mas que se abra para os pobres e descartados da sociedade, que não lhe poderão recompensar. A verdadeira recompensa vem de Deus e não é imediata, mas somente na ressurreição dos justos. Finalmente, nesse mesmo contexto do banquete, Jesus conta uma parábola como resposta a quem lhe teria afirmado: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Na parábola, o reino de Deus é apresentado como o banquete em que Deus reúne seus convidados. Ainda que os representantes oficiais e os habituados à religião recusem o convite, dando mais importância aos seus próprios afazeres, o reino permanece aberto para aqueles que comumente são julgados como excluídos, os marginalizados da sociedade e da religião. Nos chama a atenção que até a última hora, quando já há muitos convidados que foram trazidos para o banquete, ainda haja lugar. E mais surpreendente que os últimos convidados sejam trazidos meio que à força. O banquete que originalmente fora oferecido ao povo de Israel se transformou num banquete dos pobres e descartados. Quanto aos que se recusaram a aceitar o convite, não provarão do banquete. Assim, Jesus termina a sua participação na ceia em casa de um dos chefes dos fariseus, deixando-lhe inúmeras lições e indicações para que todos que aí estavam mudem verdadeiramente de vida. Um beijo no seu coração.